A economia brasileira recebeu um banho de água fria nesta terça-feira, com a divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre deste ano. Apesar de estar em 0,1%, o dado mostra que o crescimento do país desacelerou na comparação com os 3 meses anteriores. Acabou de ser divulgado o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto do último trimestre. A informação é de que cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano. Havia uma expectativa para um resultado que fosse ali, inclusive negativo, que chegasse até 0,3%. Além disso, o PIB de maio a junho tinha sido um pouquinho mais animador. A alta acumulada em 4 trimestres é de 3,1%. E no acumulado dos 9 meses de 2023, o ganho foi de 3,2%. Esse recuo foi puxado pela agropecuária, que caiu 3,3% neste trimestre. E foi o agro que surpreendeu muito positivamente no primeiro semestre com safras recordes. Inclusive, a gente tem uma base de comparação muito alta agora. Então, existe também uma questão dessa base de comparação, como também nesse período do ano mesmo, de uma baixa ali nas safras. Então, essa parte do agro já pode puxar um pouco, desacelerar um pouco mais esse PIB. Um dos fatores que explicam essa queda é a saída da super safra da soja do primeiro semestre. No entanto, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, acumula alta de 8,8%. A queda só não foi maior por causa do setor de serviços, que voltou a subir 0,6% no trimestre. E aí a gente vê que a expectativa, por exemplo, do setor de serviços era também um crescimento mais modesto, ali perto do 0,1%, e veio 0,6% a alta desse segmento de serviços, que é o que mais pesa no PIB brasileiro. O IBGE destaca que 6 das 7 atividades analisadas registraram crescimento neste trimestre. Os maiores aumentos percentuais vieram de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, e as imobiliárias, com 1,3%. Além dos serviços, a indústria teve alta de 0,6% no trimestre e de 1% contra o mesmo trimestre do ano passado. O destaque vai para as atividades de eletricidade e gás, água e esgoto, e a atividade de gestão de resíduos, que cresceu 3,6% no período. Pela ótica da oferta, de setores, houve um crescimento tanto da indústria quanto do setor de serviço, mas uma queda da agropecuária. Em relação à demanda, houve um recuo importante nos investimentos, que caíram 2,5%, influenciado pelos juros altos do país. Mesmo assim, o consumo das famílias continua crescendo, influenciado pelas políticas de transferência de renda, como o reajuste do Bolsa Família, a melhora do mercado de trabalho e a desaceleração geral da inflação. Você vê que é um consumo das famílias que tem um peso significativo no PIB também, e que cresce mais de 1%, ou seja, isso tudo está ligado. Outro fator que segurou a desaceleração do PIB neste terceiro trimestre foram as exportações de bens e serviços. Chegaram a 10% de alta em relação ao mesmo período do ano passado e de 9,8% no acumulado do ano. Destaque para os desempenhos da agropecuária e da indústria extrativista, que tem relação direta com o setor externo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o resultado do PIB brasileiro surpreendeu positivamente porque o mercado esperava uma retração. O titular da pasta acredita que uma nova queda da taxa básica de juros do país, a Selic, terá um resultado positivo para o PIB do ano. Vamos crescer 3% esse ano. Nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso. O Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos. Inclusive a reforma tributária. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte. As projeções para o crescimento do PIB brasileiro este ano estão por volta de 3%.
O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, estava em 2,8%. Para 2024, a projeção está em 1,5% e para 2025, 1,9%. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também viu o resultado como positivo para a economia brasileira. A análise de economistas ouvidos pelo Estadão é a de que essa fraqueza da economia brasileira deve prosseguir no quarto trimestre, diante do cenário de juros ainda elevados no país e de um ambiente externo mais adverso, e que uma aceleração do crescimento econômico do país só virá com a retomada dos investimentos. Afinal, o que essa desaceleração do PIB representa para o futuro da nossa economia? O quanto os projetos econômicos defendidos pelo governo podem interferir no desempenho do PIB? Sobre estes temas, vamos conversar com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Olá, professora. Seja bem-vinda mais uma vez por aqui. Oi, Emanuel. Tudo bem? Um prazer estar com vocês. Bom, de imediato, professor, olhando para essa fotografia do PIB, dá para colocar na conta do agronegócio essa desaceleração da economia? Olha, o agronegócio, sem dúvida, foi uma notícia negativa dentro dessa divulgação do terceiro trimestre, né? A gente vinha com o setor agro muito forte, mas a gente também não pode dizer, Emanuel, que é uma surpresa. A gente já sabia que o terceiro trimestre é um trimestre onde muitas das culturas já entregaram a safra, outras estão ali naquele período ainda de aguardo para a nova safra, então a gente já sabia que seria um trimestre um pouco mais fraco. Agora, a gente não tem só esse resultado que indica que pode ser responsabilizado por essa desaceleração. Apesar de a gente ter indícios positivos, né, o consumo cresceu, depois a gente pode falar mais disso, a gente ainda tem uma economia que está, assim, mergulhada num mar de incertezas. E isso também faz com que a gente não consiga crescer adequadamente. Então, a gente não pode colocar só o véu aí da explicação para o agronegócio como se ele fosse realmente o grande responsável e o único responsável, porque, na verdade, é um conjunto e o momento em que nós vivemos hoje na economia brasileira é um momento que, infelizmente, puxa o freio de mão do crescimento econômico e coloca a nossa economia nesse ritmo aí de espera, né? Uma banheira com uma água morninha bem desagradável nesse momento. Aproveitar esse gancho, essa imagem que você colocou do freio de mão, taxa de investimento voltou a cair nesse resultado do PIB e ela é muito aquém do que se espera para um país em desenvolvimento. Por que a gente precisa olhar com preocupação especialmente para esse dado, professora? Precisa olhar para esse dado com uma preocupação bem grande. Primeiro porque, para que uma economia cresça, a gente precisa ter, de um lado, demanda, então as pessoas, as empresas precisam consumir, isso é fundamental, mas a gente também precisa ter capacidade de crescer. E aí a gente tem que olhar para o lado da oferta, né? No Brasil, a gente olha bastante para o lado da demanda. Então, a gente vê dados, como até o que apareceram hoje, né? O consumo das famílias em alta, né? Uma explicação aí bem óbvia de, olha, o desemprego está mais baixo, a renda está subindo um pouco, então isso faz com que as famílias consumam, juros mais baixos, crédito. E esse dado realmente precisa ser comemorado, mas aí a gente tem que olhar o outro lado, que é o quanto nós estamos construindo de capacidade de crescimento ao longo do tempo. E o investimento preocupa justamente porque ele é um termômetro de crescimento de capacidade produtiva. O que a gente chama de investimento aqui, né? Até para a gente deixar claro para quem nos ouve, não confundir com o investimento do mercado financeiro. Perfeito. A gente não está falando de investimento de mercado financeiro, de compra de ações, investimento em bolsa, nada do tipo. A gente está falando claramente de investimento em máquina, equipamento, ferramenta, tecnologia, é tudo aquilo que a empresa precisa, que uma empresa, uma indústria, enfim, que qualquer agente produtivo dentro da economia precisa para conseguir produzir mais e melhor ao longo do tempo. E é esse investimento que está em queda. A gente está falando que do PIB brasileiro no terceiro trimestre,
cerca de 16% foi alocado para gerar essa capacidade produtiva. A gente tem que lembrar que as máquinas e os equipamentos que existem já na economia, eles podem ser utilizados para produção, mas eles vão se desgastando, eles quebram, eles precisam ser repostos. E esses 16% do PIB que hoje estão alocados no investimento, eles quase que não dão conta de repor o que quebra. Então, a gente tem que se preocupar com esse dado, porque ele está mostrando que nós não estamos nos preparando para crescer no futuro. E o futuro não está muito longe, sabe? A gente está falando de 2024, a gente está falando de 2025. A gente não está criando capacidade produtiva para crescer, e isso é extremamente preocupante, porque imagina num cenário em que a economia continua crescendo, a renda continua crescendo, e aí tem uma hora que as pessoas querem comprar coisas que não estão sendo produzidas. O final dessa história a gente já conhece bem e chama inflação. E é o que a gente não quer que aconteça. E aí, só para completar, a gente não tem alternativas a esse investimento baixo? Tem. A alternativa era ter uma mão de obra mais qualificada que conseguisse, de alguma forma, substituir a máquina, o equipamento, a tecnologia. E esse é outro gargalo dentro da economia brasileira. Aliás, há muito tempo a gente tem uma dificuldade muito grande de melhorar a capacidade produtiva da mão de obra. A gente não tem uma política educacional que favoreça isso. Então, esse dado, ele realmente tem que preocupar a gente, porque ele mostra que a gente não está construindo essa capacidade produtiva para crescer, e, por fim, ele também mostra que, olha, se as empresas, se as indústrias, elas não estão apostando, né, os empresários não estão apostando na economia brasileira, eles também não têm muito por que investir. Né? Então, isso sinaliza uma desconfiança, de um lado, fruto dessa grande incerteza que a economia vive, e, ao mesmo tempo, mostra para a gente que, olha, a gente não está conseguindo fazer o mínimo para continuar crescendo e tentar, né, levar o Brasil para esse desenho de país que a gente quer, que é um país próspero, que cresce, bem preocupante. E quando a gente olha a série histórica do PIB dos últimos anos, últimas décadas até no Brasil, a gente vai observar que seguimos nesse lenga-lenga de uma economia travada, que não deslancha. Curiosamente, nesta terça-feira, também saíram os dados do PISA, né, que demonstra o nosso desempenho na educação. Isso demonstra que o nosso buraco é mais embaixo, né, sobre a expectativa entre o potencial do país e aquilo que realizamos para a nossa economia, professor? Sem dúvidas, né? Quando a gente olha os dados do PISA, esses dados conversam muito com o que eu mencionei há pouco sobre produtividade do trabalho. Ele mostra que a gente não consegue criar uma política educacional que vire a chave, né? Que faça com que a economia brasileira cresça, que qualifique bem a mão de obra. Então, o que os dados do PISA acabam mostrando é que, olha, a gente não tem sucesso nem de um lado, fazendo com que a economia consiga investir, as pessoas consigam aumentar o potencial produtivo através do que a gente chama de capital físico, que é o investimento, mas a gente também não consegue melhorar o potencial da economia do lado da mão de obra, que também seria fundamental para conseguir, né, aliando essas duas coisas, ter um país mais próspero. Então, é muito triste dizer que esse resultado do PIB, né, esse freio de mão puxado persistente, ele não nos surpreende, porque quando a gente olha as políticas educacionais que foram feitas nos últimos 20, 25 anos, talvez mais do que isso, a gente continua vendo políticas equivocadas sendo reeditadas. Né? Da mesma forma, quando a gente olha do lado do investimento, a gente sabe também por que esse investimento é baixo, porque a gente tem incertezas muito grandes na economia brasileira que não são de hoje. Elas também vêm de 25, 30 anos. Então, a gente tem dos dois lados problemas que são persistentes, que não são resolvidos, né? Apesar de serem, infelizmente, velhos conhecidos, eles não são solucionados. E não surpreende que o Brasil chegou até agora, em 2023, com uma economia que cresce muito pouco, apesar, inclusive, de ter tido ali, dentro da pandemia, alguns pequenos ganhos por ter largado na frente, né? Muitos alegam que a gente talvez largou na frente ali, nos ajustes em juros. Independente disso, o Brasil tem riquezas inúmeras e, infelizmente, não
utiliza bem esse seu potencial frente a outros países, justamente porque não conseguem criar as condições mínimas para que isso aconteça. Professora, diante do resultado deste PIB e das projeções do próximo trimestre, que também não são muito positivas, e para o ano de 2024, que também demonstra uma desaceleração em relação a 2023, há um risco de uma reação do governo no sentido de maior gasto para tentar estimular a economia? Bom, o governo já tem feito isso, né? Um dos resultados, né, que saíram junto com essa divulgação do PIB do terceiro trimestre foi o aumento do gasto do governo, né? Um pouco mais discreto do que no semestre anterior, mas ainda assim um aumento aí de 0,5%, que dentro do cenário que a gente tem, nas necessidades que nós temos de ajustar o lado fiscal da economia, acaba indo contra a corrente. Corremos o risco do governo gastar mais para estimular a economia? Corremos. Né? A gente tem que lembrar que já tem aí engatilhado um novo PAC. Muito provavelmente a gente vai continuar vendo ampliações de programas de assistência social, como o Bolsa Família. Então, a gente pode sim, a gente corre esse risco. Talvez, nesse caso, a única coisa que desfaça um pouco essa sensação, ou que diminua essa sensação de que o governo pode, de alguma forma, usar a máquina pública para aquecer a economia, é o fato de que a gente tem hoje um ministro da Economia que aparentemente está muito comprometido com fazer valer a meta fiscal como ela foi apresentada. E aí, nesse aspecto, apesar de termos aí alguns caminhos, uns espaços aí para escapar dessa regra, a maior parte dos gastos que o governo pode, de alguma forma, interferir, elas estão ainda ligadas a essa regra. Mas é óbvio, o governo pode, por N meios, tentar, de alguma forma, escapar, né, dessa regra ou contorná-la. Então, ele pode usar, assim, a gente espera com muita esperança, literalmente, que ele não utilize a máquina pública para isso, porque geraria crescimento, sim, geraria um crescimento de curto prazo, mas ele não resolveria a situação do Brasil, porque é um tipo de estímulo que não consegue estimular, de fato, o aumento do investimento, então não alcança o objetivo principal, que é fazer com que a produtividade aumente, e ao mesmo tempo gera aí uma possibilidade de endividamento que pode pressionar a taxa de juros daqui para frente, que também geraria um resultado indesejado sobre o crédito. Então a gente espera que ele não faça isso. Ainda nesse debate sobre investimento, já é sentido no PIB a política monetária do Banco Central com a diminuição um ritmo lento ainda, mas de diminuição na taxa de juros, na Selic, professor? É sentido, assim, essa política monetária, mas eu acho, Manuel, que a política monetária que nós hoje sentimos no PIB de fato não é essa política de redução de juros que vem sendo praticada mais recentemente. Essa ainda não fez efeito e, particularmente, acho que ela demora bastante, mais até do que o habitual, a fazer efeito. Porque essa política de redução de juros cria dois canais principais de impacto sobre o PIB. Um é sobre o consumo, então as pessoas teriam mais acesso a crédito, a um crédito mais barato, consumiriam mais. Mas ainda assim, hoje nós temos uma taxa de juros de 2 dígitos que ainda é muito pesada. Então ela ainda contribui, essa queda ainda contribui pouco para esse aumento de consumo, apesar de a gente já ter visto aí um aumento nessa medição. Mas ele vem mais da redução do desemprego em si e de um aumento de renda do que de um juros mais baixo. O segundo canal de impacto é o investimento, e a taxa ainda continua muito alta, e o resultado do investimento, contrário aí, aliás, ao que aconteceu no consumo, é de uma redução. Então, essa política de redução de juros, ela ainda não se faz tão presente. Mas o que aparentemente existe de efeito de política monetária sobre esse PIB do terceiro trimestre é, na verdade, a política de aperto monetário, né, que era aquela que manteve a taxa de juros alta. E por que a gente enxerga uma parte dos efeitos dessa política nesse PIB?
porque foi essa política que segurou preços. Então, o aperto monetário fez com que a inflação ficasse controlada. E justamente pela inflação estar controlada é que as pessoas conseguem consumir mais. Então, elas têm um ganho de renda de um lado, porque conseguiram emprego ou tiveram realmente um aumento de renda no emprego que já tinham. Então, elas ganham poder de compra de um lado, e do outro, como os preços estão controlados, elas não perdem esse ganho de poder esse teórico ganho de poder de compra para o aumento de preços e para a inflação. Então, a gente, dentro dessa conta, a balança da inflação pesa muito menos hoje para o consumidor, o lado da inflação, do que o lado do acréscimo de renda. Então, nesse aspecto, é a política de aperto que parece hoje se fazendo muito mais presente do que a política de queda de juros. Para a gente fechar, professora, queria te ouvir sobre cenário externo e a médio prazo, quanto isso pode influenciar no desempenho da nossa economia. O cenário externo, para o terceiro trimestre, ele foi relativamente bom para o Brasil, né? A gente olha as contas externas e o Brasil teve ganhos em exportação, redução de importação. É óbvio que esse cenário se desenha muito com uma taxa de câmbio muito alta, né? Então, a gente está falando de um real que está desvalorizado, então é um Brasil barato, né, para o resto do mundo, que faz com que a gente venda mais e a gente naturalmente perde um tanto aí de possibilidade de compra do resto do mundo pelo custo muito elevado. O setor externo sempre foi importantíssimo para o Brasil, vai continuar sendo. O Brasil é um país agroexportador, então quanto mais o resto do mundo crescer e desejar ter os produtos brasileiros, mais de fato a gente vende para fora, dadas, é óbvio, aquelas condições necessárias para vender para fora do Brasil, que é ter produtividade, capacidade produtiva. Então, aí, mais um ponto aí que reforça a necessidade aí dos nossos aumentos de produtividade. Agora, é um setor importantíssimo do qual o Brasil não pode abrir mão, né? Então, é por isso que se discute tanto parcerias, todo o medo, o receio que o Brasil perca, né, parte dessas parcerias, seja porque não se alinha novos presidentes, seja porque entra em conflitos, enfim. A médio e longo prazo, a gente tem dentro do cenário algumas preocupações, né? Acho que os conflitos que acontecem entre Israel e o Hamas são um ponto de preocupação, porque esses conflitos eles podem escalar em alguma medida, em algum momento, e a depender de quem entra dentro de uma eventual escalada desse conflito, provavelmente a gente pode ter aí reações mais adversas, inclusive do lado do mercado de petróleo, que hoje nos impacta muito. Então, esse é um ponto de preocupação. O segundo ponto de preocupação é óbvio, qualquer tipo de andamento fora do esperado no conflito entre Rússia e Ucrânia, e eventuais problemas que possam acontecer, por exemplo, entre Estados Unidos e China, né? E aí são mais aqueles conflitos que não são conflitos de fato, mas viram as chamadas guerras comerciais. Então, esse cenário, que ainda é um cenário muito incerto, acho que hoje o que mais nos preocupa realmente são os conflitos que estão em vigência, eles realmente podem, a depender de como as coisas aconteçam, eles podem prejudicar bastante aí uma possibilidade de crescimento da economia brasileira. Mas, aparentemente, o Brasil hoje já tem um conjunto de parceiros comerciais que faz com que, ainda que a gente tenha e sofra esses efeitos, o produto brasileiro continua sendo comercializado, inclusive até pela sua própria importância para as economias. Muito provavelmente a gente pode se surpreender nesse cenário, porque o cenário externo é cheio de surpresas, né? Como Sim. Esse conflito entre Israel e o Hamas, que não estava aí tão no radar como outros possíveis conflitos, né? Mas aparentemente o resto do mundo volta a crescer, ainda num ritmo lento, mas a gente já tem visto aí sinais de crescimento em algumas economias que devem favorecer bastante o Brasil. O importante é só a gente saber realmente aproveitar essa onda, e para isso a gente tem que olhar aí para esse crescimento de longo prazo, médio e longo prazo, pensando nesses aumentos, nessas expansões de capacidade produtiva.
Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Juliana Inhas após o resultado do PIB do terceiro trimestre. A Juliana, que é professora de economia do INSPER. Professora, muito obrigado aqui pelo papo mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Emanuel. Um prazer estar com vocês. Um abraço e até mais. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.